eu solto ela. Bom, fechou. Então, o que a gente está falando aqui dessas fragilidades em geral, né? Não individual apenas, desse nosso processo de início mesmo, que quando a gente está falando desses impulsos que se repetem, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, não é porque é na câmera. Isso é frágil na câmera, no teatro, no YouTube, no Instagram, aonde for. O que eu tento te mostrar são vícios assim, ó, quer ver? Dá uma olhada para mim aqui. Existe uma hora que você tá aqui, ó, falando texto, aí você faz uma coisa tipo assim, ó. Aí você volta. Aí você tá falando o texto, não sei o que você faz. Só que isso você faz em todas as cenas, independente dos conflitos. Então, isso não é uma coisa de na câmera. O que eu quero que você entenda é que isso, na verdade, é você tá ali se relacionando um pouco com a cena e entender que, se você tá falando alguma coisa, ó, vou pegar esse texto dos ciúmes, que você tá aqui, ó, esses seus ataques de ciúmes, está ficando insuportável, você tá falando com a pessoa, e essa pessoa corrige, você tem que estar nesse estado de prontidão aqui, e não essas coisas que são vícios que a gente acha que é maneiro. Só que essa forma aqui é no ciúmes. No outro texto do emprego, no outro texto da viagem, no outro texto de São Paulo, personagem da cena não é o mesmo. Então, quando eu vejo que o ator tem os mesmos impulsos, as mesmas entregas nas cenas com conflitos diferentes, me dá essa impressão de que é um vício nosso e tudo certo. É um processo que a gente tem que ir limpando mesmo, mas que talvez é esse lugar que a gente está falando aqui. Eu assisto, observo, falo, putz, não percebi, agora eu percebo, mas acho que é mais por aqui, atrapalha nisso, atrapalha naquilo. Então é mais para trazer, e foi legal da gente bater esse papo já de cara, de te mostrar esse lugar. Não é que está certo ou errado, é um vício que eu preciso descobrir, ou repito ele, tiro, agora buscar outras formas. Tá? Então é mais nesse lugar, depois dá uma reparada, tenta buscar esses pontos que eu te falei nas suas cenas, você vai ver que isso se repete. Só de você ter isso como norte e não fazer mais, mesmo que no início seja difícil, os próximos momentos seu na cena vai gerar em você outras formas de entregar a cena, de ir para a cena, porque você vai meio que estar corrigindo isso, mesmo que devagarzinho, degrauzinho, mas vai te ajudar um pouco a não cair nessa repetição, entendeu? Eu percebi que eu tenho os mesmos ações em cenas diferentes, e percebi também esse negócio de abaixar a cabeça, que eu não percebia que eu tinha. E olha só, enquanto eu estou aqui falando para você, você está atenta no seu silêncio, preenchido, mas aqui assim, ó, me ouvindo, atenta. E isso é levar essas situações para a cena. Então, por exemplo, se eu estou aqui falando, a Tágila acabou de entrar, eu falo, oi, Tágila, bom dia. Enquanto ela me responde, eu estou aqui com ela ouvindo. Mas na cena, em vez de quando você está no seu silêncio, esperando essa resposta, em vez de estar aqui com o personagem, por impulso do ator que está começando, a gente faz isso, ou às vezes a gente olha para cá, porque a gente acha que isso é estar interpretando ou fazer atitudes na cena. E não, isso às vezes vai fragilizar, principalmente pensando num teste, que tipo assim, 10 atrizes vão fazer o teste para o meu filme. Então, 10 atrizes vão fazer o mesmo texto, a mesma cena, a mesma marcação. E esses detalhezinhos vão, às vezes, determinar o não. Então, é mais ou menos você entender isso. Igual você está aqui, você fez assim, está atenta comigo, você está aqui comigo, e não, tipo... Isso são vícios da interpretação nossa de quem está começando, faz parte. Uhum, entendi. E show de bola, é muito legal falar isso, por isso que eu gosto de gravar, e a ideia nossa com esses plantões é a gente pontuar ou falar de algo que às vezes nos exercícios, nas aulas ao vivo, a gente acaba não se aprofundando e esses encontros de domingo acabam podendo ajudar mais. Bom dia, Tágila, deixa eu te trazer para o bate-papo aí também, a gente está falando aqui de processos nossos de ir para a cena, impulsos repetitivos, então acabou que eu peguei a Débora para a gente bater um papo sobre isso, porque a gente falou disso numa cena. Me conta aí, você que está chegando, tem alguma coisa essa semana dos feedbacks, das cenas que você pegou aí de dúvida que você queira trazer para a gente? Bom dia, gente. Não conseguia, assim, eu tô há dias sem conseguir ver nada. Falei assim, eu vou assistir essa aula hoje para ver se eu volto para os trilhos, assim, porque, né, mil coisas aconteceram e eu não consegui. Então, tô Eu aqui tô para vendo o ouvir ombrinho mais. seu aí, ó.
Eu tô vendo o ombrinho seu tem, aí, ó. tem um pouquinho aqui assistindo a aula com a gente. Mas, ó, muito legal. O Breno também, se tiver quiser trazer alguma coisa, então vamos organizar uma coisa que eu vi essa semana. Muita gente postou cenas essa semana e foi um erro que se repetiu e tudo certo, porque é a primeira rodada de gravações de muita gente que chegou no Verdade em Cena, alunos novos, que é um pouco do personagem. Assim, eu vejo que esse primeiro exercício de personagem é um processo que ainda gera muita dúvida. Então, eu vou só reforçar isso, principalmente que Tágila falou que vai voltar. Quando chegar nesse personagem, vai ter uma informação já mais completa para você não quebrar tanta cabeça. O que eu pontuo lá, que eu vejo que é o maior erro das pessoas, é que quando elas vão para a cena, elas às vezes esquecem que o personagem presente na cena, aquilo ali é a vida dele. Igual vocês estão aí, tá? Já está com a filhinha dela, a Débora passou com o filhinho dele ali, o Breno que está ali, tem 2 meninos, deve estar ali também, um caos, está com gente em casa. Vocês estão aqui nesse momento presente com as inquietudes da vida de vocês. E isso é a mesma coisa em cena para o personagem. Só que quando o ator às vezes vai para a cena, principalmente quem está começando, eles se apegam apenas naquele lugar do texto e não sabe relação verdadeira do que impulsionou o personagem para aquele momento presente. E muitas vezes, quando vai construir esse personagem, vai para um erro que não ajuda, que fica meio que preenchendo linguiça com informações que não levam para lugar nenhum. Então, eu estou só ilustrando isso, falando isso, para dar para vocês um ponto seguinte: todas as cenas que vocês forem fazer, for pegar personagem, eu quero que vocês construam lá no nosso exercício de gravação meio que o momento anterior do personagem, respondendo as perguntas do passado, tudo isso da história do personagem, mas que leve a cena presente. Então, por exemplo, vou pegar essa cena que a gente está trabalhando, os ataques de ciúmes, que a gente começou, o Breno já está mais avançado, mas trabalhou também. Então, quando você tem lá no texto dizendo assim, esses seus ataques de ciúmes, isso está ficando insuportável. Quando você vai construir esse personagem, você precisa trazer para a boca do personagem quantos foram esses ataques de ciúmes, aonde que aconteceram esses ataques de ciúmes. Se aconteceu esse ataque de ciúme, foi na rua, foi no shopping, foi na casa do seu pai, foi em algum lugar. Então, quando você constrói o personagem respondendo buracos que não estão no texto, você começa a trazer esse passado do personagem, mas um passado mais preenchido e verdadeiro que vai te impulsionar para o momento presente da cena. Faz um pouco mais de sentido para vocês, Débora, que eu acho que já chegou nesse exercício, e Tágila, quando for construir, pega essa dica também para ajudar nesse preenchimento de personagem. Como é que é isso? Eu acho que, eu fiz, olha só, até exagerei, 30 perguntas do personagem, 30. E aí eu fiz um subtexto, mas eu não sei se eu estou no caminho certo. Porque vou falar dessa personagem, vou falar coisas dessa personagem. Deixa eu só te corrigir um pouquinho pelo seguinte, porque quando eu estava explicando, você tirou o fone, eu acho que você não ouviu. Porque meu marido está chamando meu filho. Não tem problema, então eu vou te explicar. É justamente isso que eu acabei de corrigir. O que você está fazendo, entre aspas, de errado, e é só porque é algo que você está começando agora. O que eu acabei de explicar? Vou dar um exemplo. Você está fazendo uma cena, os seus ataques de ciúmes, né? Então, por exemplo, o texto começa assim, esses seus ataques de ciúmes. Quando o personagem fala isso, esse é o momento presente da cena. Não adianta você criar um personagem dizendo que ele gosta de viajar, que ele toma chocolate, que ele cresceu, que brigou com o pai. O que você tem que construir o personagem desse momento passado, que te leva para o momento presente, é esses seus ataques de ciúmes. Que ataques de ciúmes? Aconteceu 1, 2, 3, 5? Aonde? Foi no shopping? Foi na casa do seu pai? Ele gritou com você e você ficou sem graça? Por quê? Se foi uma vez só esses seus ataques de ciúme agora é a segunda, é uma forma do personagem se defender em cena. Se foi 10 vezes, é outra forma do personagem se defender em cena. Então, o que eu falo da construção de personagem, vocês têm que criar, sim, o momento anterior, o passado do personagem, mas um passado que leve você para a cena. Então, não adianta você responder ou criar 30 perguntas
onde essas perguntas não se relacionam com a cena que você vai fazer. Então, essa pergunta é do ataque de ciúmes. Então, por exemplo, vou fazer uma outra cena da viagem. Eu vou desistir de viajar mais uma vez. Quantas vezes esse personagem desistiu de viajar? Para onde que ele desistiu de viajar? Por que que ele desistiu de viajar? Estava caro? Ou estava chovendo? Ele se atrasou? Ele tinha um aniversário? Alguém da família faleceu? Então, você cria esse momento do passado com respostas do texto que não estão ali, tem lacunas abertas no texto, que o ator tem que pegar esse texto e destrinchar esse processo. É o maior erro que eu vejo na construção de personagem, porque foi ensinado que a gente tem que criar a gênese da personagem. Então, assim, a gente tem lá o exercício de gravação para vocês responderem aquelas perguntas. Eu deixo livre para ver o que aparece de erro, mas a ideia, volta lá na aula, é que você pegue o texto que você está estudando, nesse momento a gente está com ataques de ciúmes, e construa esse personagem em cima do texto. Por exemplo, meu nome é Gustavo, eu trabalho numa empresa, ele não fala que trabalha na empresa, qual é a empresa? O que ele está sendo promovido? Vai atrapalhar ele em quê? Porque, às vezes, ele trabalha nessa empresa há 10 anos, é uma empresa que ele lutou para conquistar uma oportunidade, e agora que ele conquistou, vem a namorada ciumenta e ele vai correr o risco de perder. Então ele fala, enquanto ficava só entre a gente, tudo bem, só que agora está atrapalhando o meu trabalho, e aqui chega. O meu trabalho tem 10 anos que eu acordo todo dia, 6 da manhã, pego 2 ônibus para ir para trabalhar. Então, quando você começa a responder coisas do texto, você vai estar mais potente em cena. Entende? Os meus amigos ficaram lá no bar vendo você parada na porta do banheiro. O que mais que tem nessa história? Ficou vendo o quê? Ela estava lá sozinha, você foi no banheiro, ela ficou te observando, ela já fez isso. É responder coisas que não estão no texto que vocês precisam dominar, porque o diretor do filme, esse teste que você está fazendo, vai virar e falar, Débora, mas onde é que foi o último ataque de ciúme dessa sua namorada, desse seu namorado? Você falou, eu não sei não. Falei, mas como é que não sabe? Você é o personagem, presente. Eu te perguntei aí agora, você me respondeu assim, ó. Eu falei, Débora, você tirou o fone e não ouviu. Na hora você falou, porque meu marido entrou aqui, aí meu filho, você tem a resposta preenchida porque é a sua vida. Então eu não posso estar fazendo uma cena que o personagem tira o fone, volta o fone e não escuta, e eu falo, Débora, mas por que o personagem tirou o fone? Ele falou, não sei. Não, tenho que construir. Tirei o fone porque alguém me chamou minha mãe, eu respondi minha mãe. Entende? Então tem coisas na cena que vocês não respondem. E eu acho que se você começar a pensar por aí, você vai começar a responder essas 30 perguntas que você criou, baseada no momento presente do personagem, aí você vai construir um passado muito mais potente. Aí a gente vai para a sequência, que é o futuro. Ele está indo ver a mãe dele, o que vai acontecer depois. Você cria na sequência do momento presente. E isso vai começar a ajudar vocês a entrarem em cena com um domínio maior do personagem. Tá? Porque, assim, muitas vezes a gente tem que entender que isso não vai ser cobrado de vocês. O diretor não vai acabar o teste e vai falar assim, Débora, qual é o passado do seu personagem que te leva para a cena? Ninguém vai fazer isso num teste. Mas eu, ator, preciso entender que quando eu entro em cena e falo esses seus ataques de ciúmes, eu, ator, tenho que saber, por A mais B, todos os ataques que aconteceram, o que me gerou de dor, aonde que eu fiquei sem graça, se ela exagerou, se eu tive culpa, se realmente o ataque de ciúme foi porque ela é uma doida maluca, se eu pisei na bola e gerei esse ciúme nela, porque isso não está no texto, mas o momento presente do personagem eu tenho que saber. Faz mais sentido para você, Débora, e para você também, Tágila, Breno, apesar que o Breno, a gente já bateu um papo sobre isso, tá? Então, por exemplo, me fala aí 2 perguntas que, teoricamente, você respondeu aí, dessas 30 que você escreveu, me fala 2, só para a gente entender o que você tinha perguntado desse momento passado do personagem. Então, desmuta o seu microfone, que eu não estou te ouvindo. Aí. Não ouvi. Eu tinha perguntado, por exemplo, onde ela trabalha, eu perguntei. Isso, mas isso é ótimo, porque quando ela fala como é que eu vou chegar no meu trabalho segunda-feira, ótimo, onde que ela trabalha, o que ela faz, como que ela vai para o trabalho, essas perguntas não estão ali respondidas no texto. Então, é legal você saber
justamente por causa disso. Porque aí o diretor fala assim, mas onde é que você trabalha? Você fala, numa pizzaria, eu sou a garçonete, você é promovida para gerente. Beleza, pode não ser o certo, pode ser que ele fale, não, Débora, deixa eu explicar, no meu filme, a sua personagem não trabalha na lanchonete, ela é dentista e trabalha numa multinacional cuidando dos dentes das pessoas. Beleza, mas você chegou ali construída com algo para que você, dentro do momento da cena, saiba que a sua personagem trabalha no lugar X, trabalha no lugar Y. Mas essa está dentro do que se pode trazer como construção e pergunta. E o que mais? Mais uma aí para a gente falar. Como que ela era antes de conhecer ele? Aí eu pus assim, ó, que ela era uma pessoa espontânea, que ela era comunicativa, e que depois conheceu ele, ele tem muitos ciúmes, e ela começou a não ter mais amigos, se afastar das pessoas. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque isso não está no texto. Não. Isso não está falando que ela é sozinha no texto. Se tiver no texto dizendo, eu sou uma pessoa sozinha, a gente se aprofunda no porquê que ela está sozinha. Quando você faz isso, de trazer uma situação que não está no texto, você pode levar a personagem por um caminho na cena que não está. Então, em vez de você responder como que ela era, que depois que ela conheceu, ela se afastou das pessoas, e você precisa entender que no texto ele fala dos amigos do trabalho. Então, ele não é uma pessoa sozinha que se afastou das pessoas. Então, é muito melhor você poder ir por aí. Ela é uma pessoa, beleza. Mas percebe que você perdeu, entre aspas, né? Porque a gente não perde, a gente apenas corrige o processo, uma resposta, criando uma história que não existe, ao invés de gastar esse tempo construindo quais foram os ataques de ciúmes. Quando ficava entre eu e você, até dava para ir levando. Então, quantas vezes o ciúme foi só entre você e ela? Às vezes ela não brigou com você na rua, esperou chegar em casa. Entende? Existem coisas do texto que vocês têm que destrinchar ali, que é muito mais potente. Por exemplo, isso não é uma ameaça. É apenas um pedido de quem te ama e que não quer ficar sozinho. Então, por que no monólogo ela está dizendo que ele está ameaçando? Já teve algumas dessas brigas de ciúmes que ele ameaçou ela? Qual foi? Às vezes ela teve um ataque de ciúmes dentro da casa do pai dele com alguma coisa, e foi uma coisa sem graça para a família inteira, e ele falou, se você fizer isso, a gente vai acabar. Nessa situação não pode. Aí ela se sentiu ameaçada, e nessa conversa ela está falando, você está me ameaçando? Ela falou, não estou te ameaçando. Eu estou te fazendo um pedido. Então, só de você ter isso preenchido, você já vai dar um colorido diferente, tá? Então, cuidado com essas respostas de personagem, aonde não tem essa informação na cena, e a gente acaba colocando a personagem numa situação que ela é sozinha, que ela se afastou das pessoas, que isso e aquilo, que não está no texto. Pega a essência do texto e transforma isso no momento passado do personagem, tá? Então, são erros comuns, mas que é bom a gente responder e aparecer para não acontecer dessas coisas mais, tá? Tá. Quem quer falar alguma coisa sobre isso, se isso clareia um pouco mais para vocês sobre isso? Senão a gente lê aí mais uma perguntinha sua. Fala, Tágia. Então, essa pergunta, né, que você comentou, a última, talvez fosse uma pergunta que eu fizesse ali e eu não tinha me tocado disso, né, que eu tô desviando um pouco a atenção do foco do texto, né, eu tô criando uma situação que não foi oferecida ali e eu tô perdendo tempo e energia com isso. Já vai me ajudar a direcionar também quando pensar nisso. Assim, quer ver? Eu vou abrir aqui um texto aleatório, só para a gente ler o inicinho de uma coisa, e aí eu acho que é isso, assim, a gente não fugiu. Quer ver? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um que eu acho que a gente ainda... Quando eu fiz essa pergunta, eu Fala, pensei velho. que ela só tem amigos no trabalho agora, porque ele, por causa desses ciúmes, causou um transtorno na vida pessoal dela, entendeu? Então, mas isso é interpretativo e não tá. Por exemplo, quando você fala que ela se afastou dos amigos, e no texto está dizendo que ela saiu com os amigos, você vai ter que... Colegas de trabalho, né? Não, tudo bem, mas ela está indo para um hangout, ela está se socializando, ela está num ambiente que uma pessoa que se exclui dessa vida social, ela não faria.
Então você vai entrar num debate com a cena bobo, desnecessário. Entende? A gente entrar num lugar, eles são colegas de trabalho e ela foi porque trabalha, é preciso, porque não sei o que, não sei o que, mas com os amigos elas não saem porque ele tem ciúme. É entrar numa guerra que veio da sua cabeça e da sua construção. Entendi. Entende? Então a gente vai para um lugar subjetivo que não ajuda muito. Quer ver? Deixa eu abrir aqui o texto ciúmes, só para trazer talvez exemplos mais concretos. Mas eu acho que isso vai te ajudar, né? Ó, por exemplo, ela fala aqui, ó. Mas agora, e o meu trabalho? Está afetando o meu trabalho, sim. O que você acha que todas as pessoas da mesa não perceberam que a minha namorada estava plantada na porta do banheiro? Beleza. Quais são essas pessoas? Porque talvez era o vice-presidente, o presidente da empresa, que te chamou para um convite aonde você vai ser a nova gerente, e você estava ali numa reunião super importante, e que ela ter feito isso, quando se chegar segunda-feira, vai atrapalhar o seu trabalho. Então, quem são essas pessoas? Qual o teor dessa sua saída? Entende? Tem coisas que estão ali no texto que a gente não responde, e às vezes a gente vai viajando. Então, por exemplo, vou pegar uma outra parte do texto. Eu tenho que ir agora. Eu prometi para minha mãe que eu vou ficar hoje à noite no hospital com ela. E, por favor, não faz o papel ridículo de telefonar para lá para saber se eu estou lá mesmo. Poxa, se eu estou falando para minha namorada não ligar para o hospital para saber se eu estou lá mesmo, porque ela sabe que eu estou, já deve ter, talvez, acontecido uma situação próxima a essa, de você estar no hospital com a sua mãe, ela ter ligado lá, para ele pontuar isso. Então, o que sua mãe tem? Ela está no hospital porque ela quebrou o pé, ou ela está no hospital porque ela faz um tratamento de câncer e toda semana um dos filhos se resolve ficar lá e essa é a sua semana e por tanto tempo que você está lá, ela está sempre te ligando para checar se você vai estar lá mesmo. Então, existem coisas ali que você se preenche melhor. Por quê? Se nessa minha construção do passado eu determino, tá? Você tem que construir, que a minha namorada já ligou lá para o hospital 4 vezes para saber se eu estava lá mesmo, ligou no momento que eu estava teoricamente deitado com a minha mãe, perguntou, o Duque está aí no hospital mesmo com a mãe dele? A enfermeira falou, tá, só um minutinho, Duque, sua namorada ligou de novo. É uma situação chata, minha mãe está com câncer, está morrendo, tem que estar lá. Então, mais uma vez, eu vou chegar, aí eu vou me posicionar falando, eu vou estar no hospital, não liga para lá de novo, não, vai fazer esse papel ridículo, tá? Você sabe que eu estou lá. É uma posição muito potente. Por quê? Para ele falar isso, isso já aconteceu. Porque se ele não fala isso, é a primeira vez que vai acontecer, no dia seguinte ele fala, você ligou para o hospital, você sabe que eu estou lá. Não, mas ele pontua para ela, não vai ligar para o hospital e fazer o papel ridículo de perguntar se eu estou lá, porque você sabe que eu estou lá. É algo que já aconteceu. Então, quando vocês respondem isso, vocês começam a entrar em cena mais preenchido e constrói esse passado do personagem, um passado mais potente, mais verdadeiro, que é o momento anterior, o passado anterior, que te impulsione para o momento presente na cena. E aí isso tem que acontecer como um todo. Por exemplo, vou pegar aqui um texto aleatório, o do emprego, que é um texto que está lá. Quando ele começa assim, eu não acredito que eu me esforcei tanto, me dediquei a esse emprego por tanto tempo para isso. Quando ele fala, me esforcei tanto, que esforço é esse que ele fez? Entende? Às vezes o trabalho, eu moro em São Paulo, às vezes o trabalho é numa cidade 2 horas daqui, que eu tenho que acordar 5 da manhã para pegar um trem, para depois pegar um metrô, para chegar na cidade, pegar um outro trem, para ir para o trabalho, 8 horas, sair às 18 horas, pegar 2 horas de trânsito, volto para casa, faço isso e aquilo. Ou seja, existe um me esforcei tanto que o texto não me fala, mas eu, ator, preciso construir isso para o personagem estar em cena mais potente. E aí eu acho que essas respostas do passado que te impulsiona para o momento presente da cena vão te dar mais potência na hora de você estar ali fazendo a cena e entrando em cena com potência. Faz sentido, Tádia, para você? E para a Débora também? Sim, mune a gente melhor, né, de artifício para usar em cena, né? É esse passado que traz a gente para o presente da personagem e que vai ajudar a gente a construir, assim. E é por isso que lá no nosso curso, assim, a gente começa com esse texto dos ciúmes, que é apenas o primeiro texto, para vocês passarem por esses exercícios e, entre aspas, errar alguma coisa para a gente apertar os parafusos, para quando começar a pegar os textos mais avançados,
vão aparecer outras fragilidades, porque essas vocês já vão estar mais preenchidos. Então, por exemplo, você vai construir no segundo texto um personagem muito mais preenchido, o seu momento presente vai ser mais potente, vai aparecer uma fragilidade diferente. Por quê? É um degrauzinho de evolução que a gente está vivendo, e isso vai dando casca, dando casca, dando casca, porque é isso, a ideia nossa em um ano é que vocês vivam o máximo de processo aí de prática, para começar a entrar em cena mais potente, mais preenchido. Tá? E se eu não me engano, a gente vai ter aula semana que vem, né? Da turma de vocês, é quinta-feira que vem, sim, acho que é dia 30, e aí a gente vai ter um exercício também de sequência da nossa última aula, que também vai levar vocês para ir para a cena, vai acabar trabalhando um pouco isso também. Tá, meninas? Então, vocês que estão aí, o Breno também, tem mais alguma dúvida? Senão a gente vai encerrando aqui, vou deixar essa aula salva, vou mandar depois, porque a gente falou de personagem, a Tânia também perdeu o inicinho, e depois eu mando lá, porque teve um assunto legal também de vícios repetitivos do ator na cena, então assiste depois esse início, que vai ser legal também. Mas eu acho que vocês que entraram foi massa, porque depois a gente falar algumas coisas que eu vi, principalmente essa semana, que muita gente errou nesse lugar, que é novo, porque é isso que a Débora falou, a gente vai respondendo 30 perguntas, vai criando uma parada, e quando a gente vê, a gente criou outra cena. Aí você vai pro meu filme, aí essa personagem que está sozinha, depressiva, porque não sai ninguém, eu falo, não, esse personagem não é isso, o que aconteceu? Porque às vezes a gente tem uma construção de personagem errada. Aí depois a gente entra em silêncio, objetivo, fragilidade, escutativa, outros pontos. Mas eu acho que hoje de personagem foi importante, foi interessante falar sobre isso. Tá? Duque, Fala, meu querido. Eu queria perguntar sobre preparação corporal. O que você faz fisicamente para entrar em cena? No teatro a gente trabalha muito com isso, né? E eu vi recentemente uma professora de atuação de cinema falando sobre relaxamento, essas coisas. Queria saber um pouco como que você vê isso. Eu acho, o Breno, que eu tenho muito receio em determinar algo, porque eu acho que cada ser humano tem um impulso diferente. Então, por exemplo, eu tenho um hábito meu, eu sou muito disperso. Então, independente da cena, da potência da cena, eu preciso estar muito em silêncio, escutando um som comigo, ou, muitas vezes, eu tento acordar o meu corpo. O que eu acho que a gente tem que descobrir, e a gente precisa entender o seguinte, que é um erro, que é até legal falar sobre isso. Quando o ator entra em cena, entrou em cena, ele já precisa estar ativo, tipo sangue correndo, sabe? Aqui a cena, a flor da pele, para não ser uma cena onde eu entro e a cena meio que vai pegando no tranco no decorrer da cena. Então, esse momento antes é um pouco individual. Por exemplo, o Will Smith, ele gosta de ficar lutando boxe, porque a ideia é você criar o seu corpo, deixar ele ativo, esquecer os barulhos externos para você entrar em cena mais preenchido. Então, assim, eu não gosto de dizer se é certo ou errado esse relaxamento antes, porque não é algo que eu buscaria, porque isso me levaria para um lugar de estar quieto. E eu posso fazer a cena que for, eu preciso estar ativo ali. Então, eu coloco um fone concentrado e tento ativar meu corpo. O que eu faço, que eu já falei dentro de processos, é todo personagem, filme, série que eu vou fazer, no meu processo de estudo, eu coloco uma música, cada personagem meu tem alguma música que me ajuda no meu estudo. Então, quando eu estou lendo texto, quando eu estou criando esse personagem, quebrando cabeça, vendo o que é certo e errado, eu sempre coloco uma música. Então, antes de eu entrar em cena, eu escuto a música da minha preparação, porque me leva para o ambiente do momento do filme que eu vou fazer. E aí eu acho que é esse lugar, tá, Breno, individual. Por exemplo, no teatro, a gente que vem do teatro, a gente tem aquele negócio de chegar 2, 3 horas antes. Eu, quando estava em cartaz, eu sempre gostava de chegar 2, 3 horas antes, deitar no palco e dar uma cochilada de 10, 15 minutos, porque quando eu acordava, era como se eu tivesse abstraído aquele barulho da rua e tivesse me conectado ali com aquele lugar, ficava às vezes em silêncio, aí você vai alongar, você vai fazer alguma coisa. Eu acho que é isso, tá, Breno? O corpo, esse momento anterior de ir para a cena, eu acho que é individual de você entender que você precisa estar ativo na hora de entrar em cena. Como você vai construir esse seu momento de ativar o seu material de trabalho, que é o corpo, eu acho que é de cada um. Então, se relaxamento serve para um,
uso o relaxamento. Eu faço yoga e eu gosto de fazer uma sequência de yoga, de alongamento, porque eu saio dali me sentindo ativo. Faça isso. Eu gosto de pular corda e lutar boxe. Faça isso. É sempre algo que você vai descobrir. Porque o corpo da Tágila reage de um jeito, da Débora reage de outro, o seu reage de um, o meu reage de outro. Então, vai de cada um. E aí, dentro da cena, é um pouco daquilo que a gente sempre fala, que movimentos corporais verdadeiros são uma consequência do meu estado presente. Então, eu não entro pensando em movimentos, isso e aquilo. Eu estou ali verdadeiro fazendo a cena, os movimentos vão ornar, o tom de voz vai ser verdadeiro, as emoções vão ser uma consequência verdadeira e tal. Mas pensando nessa sua pergunta, assim, eu não tenho uma regra específica que eu determinaria para alguém, não. Seria um ponto de vista do que funciona para mim e do que eu vejo de outros atores, e cada um precisa construir esse seu processo de ativar o corpo para levar para a cena. Não sei se eu te ajudo, eu te deixo um pouco nesse escuro. Não, demais. Muito massa. Obrigado. Imagina. E eu acho que é isso, galera, de uma certa forma. Por isso que eu não gosto muito, apesar que a gente tem aqui no Verdade em Cena um método de passo a passo, de preencher, de estudar texto, isso e aquilo, mas eu tenho muito receio quando a pessoa vai para a cena seguindo um método que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, determina para o ator que são esses passos que você tem que seguir para entrar em cena, porque se você não seguir, eu não gosto de ir para esse lugar. Por isso que a nossa ideia aqui no Verdade em Cena é, eu pratico para descobrir minha fragilidade que eu tenho que corrigir. Porque eu dou o mesmo exercício para vocês. A Tágila vai fazer de uma forma, a Débora de uma forma, o Breno de outra forma. Eu vou ver os pontos de fragilidades que cada um tem, a gente aperta o parafuso individual e vai evoluindo. Agora, se eu determino que tem que ser assim, um assado, fica um grupo coletivo tentando reproduzir tudo aquilo que talvez não vai servir para a pessoa. E a pessoa vai ficar mais engessada do que descobrir algo potente e verdadeiro. E eu acho que é isso, assim. Volto a falar, você vai fazer um teste. São 200 atores, né? São 100 duplas. 100 mulheres e 100 homens, que vão fazer a mesma cena, o mesmo texto, a mesma marcação, o mesmo set, o mesmo diretor assistindo. É algo individual do ator que vai fazer com que aquele diretor goste dele, alguma atitude potente e verdadeira. Então, eu preciso ter a sabedoria de respeitar os processos individuais e entender que eu, como olhar de fora, preciso ser capaz de ajudar esse meu coletivo de formas individuais, cada um com a sua fragilidade. Por isso que eu não determino, tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente faz, sim, um processo. Eu tenho que ter o entendimento de texto, eu tenho que ter a minha escutativa, eu tenho que ter meu objetivo de cena, eu tenho que ter meu personagem, tenho que ter o silêncio, tudo isso tem que ter. Mas a forma de chegar nisso é individual de cada um. Eu não posso cagar uma regra que tem que ser assim, e às vezes eu posso matar o processo criativo de alguém porque ela está vivendo algo que eu determinei e que talvez um outro caminho para ela seria mais interessante. Então, assim, eu não vou falar nem que é bom, que é ruim essa coisa do relaxamento, mas não é um caminho que eu faria. Mas pode ser que alguém faça o relaxamento e seja incrível. Então, eu acho que é isso, é a gente descobrir esse nosso processo individual que leva a gente para a cena. Beleza? Foi massa a pergunta também, é bom que a gente fala. É uma coisa também que eu não tinha pensado muito, mas é importante a gente pontuar isso sempre. Entrar em cena, você tem que estar ativo, a cena não pode ir pegando no tranco, sabe? Senão é aquele Monza velho que é de álcool e que no tempo de frio, aí depois de 2 horas acontece, mas 2 horas acabou o seu teste. Então a gente tem que pensar que entrou na cena, você já está ativo, é uma sequência de algo. Por isso que a gente faz esse exercício do momento anterior que me impulsiona para o momento presente. Mas, enfim, foi ótimo, galera. Que mais? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão, a gente encerra aqui, eu vou parar a gravação. E lembrando que, assim, todo último domingo